Olá, pensa rápido. Quando se fala na Igreja do Papa, que imagem vem na cabeça? Imagino que seja a Basílica de São Pedro, certo? Pois bem, prepare-se para uma surpresa. Hoje a gente vai descobrir a história da verdadeira e oficial Catedral do Papa. Um lugar com um título ainda mais importante: a mãe de todas as igrejas. Então, vamos lá. A pergunta é essa. Qual é a igreja oficial do Papa, a sede do Bispo de Roma? A resposta, que vem quase no automático para todo mundo, é a Basílica de São Pedro, né? Com aquela cúpula gigante, a praça famosa. Mas será que essa é a resposta certa mesmo? E a resposta é: não. Pois é, a verdadeira Catedral do Papa, a sede episcopal oficial dele, é a Arquibasílica de São João de Latrão. Ela pode até não ter a mesma fama mundial, mas em termos de importância histórica e hierárquica, ela é monumental. É exatamente por isso que ela tem esse título de Igreja-Mãe. Embora a Basílica de São Pedro seja muito mais conhecida, a posição de São João de Latrão na hierarquia da igreja é, na verdade, superior. E o motivo para isso está escrito na própria fachada dela. Olha só, na fachada da Basílica tem uma inscrição em latim que já entrega tudo: Mater caput hominum ecclesiarum. Traduzindo, isso quer dizer mãe e cabeça de todas as igrejas da cidade e do mundo. E isso não é só um título bonito, não. É uma declaração da primazia dela sobre todas as outras igrejas católicas. O segredo todo está na palavra catedral. Sabe de onde ela vem? De catedra, que é o trono, a cadeira oficial de um bispo. E como o Papa é o bispo de Roma, São João de Latrão é a catedral dele, o lugar onde fica sua cátedra. A Basílica de São Pedro é sim uma basílica papal importantíssima, mas não é a sede oficial. Mas como é que esse lugar se tornou tão importante? Para entender isso, a gente precisa fazer uma viagem no tempo, lá para os últimos dias do Império Romano, no momento em que tudo estava mudando. O ano que muda o jogo é 313. Foi nesse ano que o imperador Constantino, com o famoso Édito de Milão, deu liberdade de culto aos cristãos. Imagina, depois de séculos de perseguição, esse ato simplesmente mudou para sempre o rumo da história do Ocidente. E o próprio imperador Constantino deu o exemplo. Ele pegou o Palácio de Latrão, que pertencia a uma família rica de Roma, e doou diretamente ao Papa. Foi aí que o Papa Silvestre I consagrou o lugar, transformando-o na primeira grande basílica pública de Roma, dedicada na sua origem ao Santíssimo Salvador. Com o passar do tempo, a dedicação original ao Santíssimo Salvador ganhou companhia. Primeiro veio São João Batista e depois São João Evangelista. É por isso que o nome completo dela é tão comprido: Arquibasílica do Santíssimo Salvador e do Santo João Batista e Evangelista em Latrão. Mas olha, a jornada dessa basílica não foi nada fácil. A história dela é marcada por muita destruição e reconstrução. É um verdadeiro símbolo de resiliência. Ao longo de quase 2000 anos, essa basílica já enfrentou de tudo: incêndios que destruíram quase tudo, terremotos, saques violentos. Ela foi posta abaixo e reerguida das cinzas várias e várias vezes. Um testemunho impressionante de pura resistência. Essa jornada de quedas e renascimentos atravessou séculos. Começou lá em 313 e passou por inúmeras reconstruções na Idade Média, até que, em 1724, a estrutura que a gente vê hoje foi finalmente reconsagrada pelo Papa Bento XIII. É literalmente uma história de perseverança escrita em pedra. E a celebração da dedicação dessa igreja nos leva a uma reflexão ainda mais profunda sobre o que significa um templo. E a resposta, curiosamente, está numa passagem bem famosa do Evangelho. A gente lembra daquela história no Evangelho de João, quando Jesus entra no Templo de Jerusalém. Ele vê o pátio lotado de gente vendendo animais, trocando dinheiro. Indignado, ele faz um chicote de cordas e expulsa todo mundo, dizendo que a casa do Pai não é lugar de comércio. E aí, quando as autoridades religiosas vão questioná-lo, Jesus dá uma resposta misteriosa: destrua este templo e em 3 dias eu o levantarei. O pessoal ficou confuso, claro. Acharam que ele estava falando do prédio de pedra, que levou 46 anos para ser construído. Mas o próprio Evangelho de João esclarece. Ele se referia ao templo do seu corpo. Ou seja, Jesus não estava falando de pedra e argamassa, mas de si mesmo. Ele estava prevendo a própria morte e ressurreição, indicando que o antigo templo de pedra seria substituído por um novo, um templo vivo. E essa mudança de perspectiva transforma completamente a ideia de onde a gente encontra Deus. A coisa deixa de ser sobre um lugar físico e se torna algo muito mais pessoal e profundo. Com a ressurreição, a profecia de Jesus se cumpriu. O novo e verdadeiro templo não era mais uma construção,
mas o próprio Cristo ressuscitado. O ponto de encontro entre o divino e o humano passou a ser uma pessoa. Então, a jornada fica clara. A gente sai do templo de pedra de Jerusalém, passa para o templo que é o corpo de Cristo e finalmente chega à compreensão de que cada pessoa batizada se torna um templo, uma casa de Deus, porque o Espírito Santo passa a morar dentro dela. E isso nos leva a uma reflexão final. A história da Basílica de Latrão é esse símbolo poderoso de resiliência. E a pergunta que fica é: se um edifício de pedra pode ser reerguido das cinzas tantas vezes ao longo dos séculos, o que isso nos diz sobre a força e a capacidade de reconstrução do templo espiritual que habita dentro de cada um de nós?